Boa tarde, bom dia, sétimo ano. Vamos para mais uma correção aí, a última, né, antes da AV1, que é a revisão 3 de vocês. Questão 1. Dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, certo? Eles têm o mesmo módulo, que é 20. Quando eu falo em módulo, eu falo da distância até o zero, não é isso? Então, lá na reta numérica, eu estou falando que tem dois números que têm distância até o zero de 20. Quais são esses dois números? É o mais 20 e o oposto dele, que é menos 20. Correto? Então, a resposta é mais 20 e menos 20. Todos eles têm módulo 20, ou distância até o zero, 20. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que o módulo de menos 3? Bom, você tem que lembrar que o módulo de menos 3 é 3. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que 3? Ou seja, que tem a distância até o zero menor do que 3. O 1 é menor do que 3. O 2, a distância dele até o zero é menor do que 3. Mas o 3 é? Não. Então, o 3 está fora. Então, é o 0, 1 e o 2. Mas, do lado oposto, também o menos 1 tem distância menor do que 3 e o menos 2. O menos 3 não entra porque o módulo de menos 3 é 3, que não é menor do que ele. Então, quem são os números que têm módulo menor que o módulo de menos 3? O 0, o 1, o 2, o menos 1 e o menos 2. A questão 3, eu disse que para vocês que tem um número n que vale menos 36. Qual é o oposto assimétrico do número n? Quem é o oposto assimétrico de menos 36? Mais 36. Número 4. Um número é expresso pelo valor da expressão. Eu quero saber o oposto. Igual às das outras, só que aqui eu tenho que descobrir o valor da expressão. 128 dividido por 4, 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. 32 menos 30 são 2. Quem é o oposto de 2? É menos 2. E como que eu indico em matemática? O oposto de 2 é igual a menos 2. Então, a gente tem que saber ler. O oposto de mais 2 é menos 2. A questão 5. Supondo uma reta numérica inteira, quantos quilômetros há entre 90 km a oeste e 5 km a leste? Lá na reta, quando a gente conversou em sala, o que eu falei com vocês? Aqui é leste e aqui é oeste, correto? Então, eu quero saber a distância entre 90 quilômetros a oeste. Se eu puser um ponto de referência, o 90 é negativo. E 5 quilômetros a leste. Eu quero saber essa distância aqui, ó. Então, quem é a distância? De menos 90 até o zero é 90. E de 5 até o zero, 5. Então, você vai somar 90 com 5. E 90 mais 5 são 95 quilômetros. Letra B. Quantos graus Celsius há entre 3 graus Celsius abaixo de 0 e 12? Bom, eu vou colocar o termômetro como se fosse uma reta numérica, não é isso? 0. Acima de 0, eu vou pôr para cá, certo? Abaixo de 0, para cá. Então, 3 graus abaixo. 3 graus abaixo, menos 3 graus. E 12 acima, mais 12. Qual é a distância entre esses dois? Do menos 3 até o zero são 3. E do 12 até o zero são 12. Então, você soma 12 com mais 3 são 15 graus Celsius. Letra C. Quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Basta você somar 80 mais 30, que vai dar 110 metros. A questão 6, faltou a pergunta dela, né? Para vocês aí. Infelizmente, eu cometi essa falha. Mas eu vou falar com você só para eu aproveitar a questão e retomar o conteúdo, tá bom?
No dia 1º de agosto, o saldo bancário da empresa de Cláudio era de 8.400. No período de 2 a 8, o extrato da empresa mostrava a seguinte movimentação. Coloquei para vocês a movimentação do dia 2 ao dia 8. A primeira pergunta seria: qual o saldo da empresa de Cláudio no dia 8? Para eu saber saldo, eu tenho que somar as movimentações, correto? Então, ó, qual é o saldo da empresa de Cláudio no dia 8? Eu não posso considerar só aqui. Eu tenho que considerar que no dia 1º ele tinha um saldo de 8.400, correto? Bom, ele tinha um saldo de 8.400, então é positivo. Mas a movimentação do dia 8 é um crédito, 10.200, mais um débito de 15.000, menos 15.000, mais um débito de 9.500, mais um crédito de 8.000. Basta você fazer essas operações aí, você descobre. 8.400 somado com 10.200 são 18.600. Mais aqui, o menos vai continuar menos. Mais de fora, e era débito, então não é mais 9.500, é menos. Menos 9.500, mais um crédito de 8.000. Você pode somar os créditos e os débitos e depois subtrair. Aí fica a critério de vocês, tá? 18.600 menos 15.000 vai ficar 3.600. Menos 9.500 com mais 8.000. 3.600 menos 9.500, eu vou fazer aqui, porque a cabeça já não tá lá essas coisas. Lembrando que sinais diferentes subtraio e dou o sinal do que tem mais. 0, 0, 15 menos 6, 9. E 8 menos 3, 5. Tem mais positivo ou mais negativo? Mais negativo, então é menos 5.900. Somado com 8.000. Bom, sinais diferentes. Subtraio e dou o sinal do que tem mais. Correto? 0, 0, 10 menos 9, 1, 7 menos 2, 5. 7 menos 5, 2. Quem tem mais? Tem mais positivo. Então, ele fica com saldo de R$ 2.100 lá no dia 8, correto? A pergunta B seria: com o saldo do dia 8, o Cláudio vai pagar um aluguel no valor de 3.000, tá certo? Essa seria a questão que eu deveria ter digitado para vocês. Então, com o saldo do dia 8, ele vai pagar um aluguel no valor de 3.000. Qual será o saldo da empresa após esse pagamento? Se é pagamento, é débito. Então, seria o que ele tem, correto? Mais 2.100, menos o que ele vai pagar, 3.000. Ou melhor, somado com o que ele vai pagar, 3.000. E se ele vai pagar é menos. Então, você vai subtrair, correto? Não precisava disso. Bastava eu fazer o seguinte: 3.000 menos, só para quem gosta de fazer assim. Vou subtrair 0, 0, 10 menos 1, 9, 2 menos 2, 0. Foram R$ 900, mas isso é positivo ou negativo? Ele só tinha 2.100, ele pagou 3.000, então ele vai ficar devendo menos 900, ou seja, ele vai ficar com débito de R$ 900, ok? Questão 7. Caio tirou o extrato bancário de sua conta corrente e verificou que havia R$ 1.900. Ele pagou contas com 3 cheques, tá? Aqui, ó, outro erro aqui. Vocês devem ter percebido que eu queria digitar era o cifrão, tá certo? Um cheque de R$ 400 para o supermercado, outro de 600 e outro para a prestação do carro, correto? Vai ficar 400 mais 600, ó, mais 600, mais
1.300. Isso é pagamento, certo? Então, é débito. 400 mais 600, 1.000. Com 1.300, 2.300. Lembrando que isso é pagamento, é negativo, certo? Isso é um valor negativo. Qual é o valor que Caio deve depositar na conta para, após os descontos, não ficar com saldo negativo? Bom, ele tinha 1.900. Ele pagou 2.300. Então, seria 2.300 menos os 1.900. Correto? 2.300 menos os 1.900 vai dar 400. E esses 400 são valor negativo, ele vai ficar devendo ao banco. Então, quanto que ele deve depositar para que o saldo dele, ele não vai ficar com saldo negativo? 900, ou mentira, 400 reais ele teria que depositar. O senhor João é vendedor de balão, né? E no sábado teve chuva e ele teve um prejuízo de 75 reais. Lembrando que prejuízo é valor negativo. Então, ele teve um prejuízo. No domingo fez sol e ele teve um lucro. Esse final de semana teve lucro ou prejuízo para o senhor João? Foi lucro, porque o lucro é maior do que o prejuízo. E de quanto? Para eu saber o lucro dele, é claro, eu tenho que pegar o lucro e tirar o prejuízo. Então, seria 125 menos 75. 5 menos 5, 0. Não é isso? 12 menos 7, 5. Então, ele teve um lucro de 50 reais. Questão 9. Os números A e B são números opostos ou simétricos. Qual é o valor de A mais B? Eu só coloquei isso para relembrar vocês que a soma entre dois números simétricos ou opostos é sempre igual a 0. Ó, menos 5 somado com o oposto dele, que é mais 5, é 0. Menos 10 somado com o oposto dele, que é mais 10, também é 0. Então, se A mais B são opostos, qual é a soma entre os dois? É sempre 0. A soma entre dois números opostos será sempre igual a 0. Continuando aí, eu passei bastante atividade. Tomara que meu tempo de vídeo dê. Questão 10. Marco Antônio foi sucessor de Júlio César e morreu em 30 a.C., com 52 anos. Em que ano Marco Antônio nasceu? Para eu descobrir quando eu tenho esse tipo de informação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o ano da morte menos a idade. O ano da morte dele foi em 30 a.C., então ele morreu em menos 30, correto? Eu tenho que tirar a idade dele. Ele viveu 52 anos, então seria menos 30 com menos 52, correto? O que vai fazer isso? Menos 30 com menos 52 são menos 82. Então, quer dizer que em que ano Marco Antônio nasceu? Ele morreu. Esse negativo significa que ele nasceu antes de Cristo. Então, ele nasceu em menos 82 antes de Cristo. Tá bom? Questão 11. Escreva cada uma das expressões seguintes eliminando os parênteses. Eu não quero cálculo, eu só pedi para eliminar os parênteses. Vamos lá. O oposto de mais 9, menos 9. O oposto de menos 11, mais 11. Aqui não é o oposto, não é isso? Toda vez que eu tenho um sinal de mais de fora, o que acontece? Permanece o de dentro, menos 13. Mais de fora, permanece o que está dentro, mais 21. Aqui é 3 com o oposto de menos 2, mais 2. O oposto de menos 1 e o oposto de mais 10. O oposto de menos 1, mais 1. E o oposto de mais 10, menos 10. 7, lembrando lá atrás, quando tem o sinal de mais de fora, continua os de dentro. Quem é o sinal do 6? Mais 6.
Quem é o sinal do 3? Menos 3. 1, o oposto... Aqui teve um erro aqui. Não era... Isso aqui, não. 1, o oposto de mais 5, menos 5. 9, mais, permanece quem está dentro. Pronto, eliminei os parênteses. Número 2. Determine a soma de cada soma algébrica. É estranho, mas é isso mesmo, tá? Você tem duas opções, ou eliminando os parênteses primeiro, ou resolvendo. Eu não vou fazer dos dois jeitos, não, tá? Então, vai ficar 8 menos 6 com mais 10. Subtrai e dou o sinal do que tem mais. 10 menos 6, 4. Se tem mais negativo, se tem mais positivo, é positivo. 8, o oposto de mais 4, menos 4. E 8 menos 4 são 4. Menos 10, somado, 6 menos 4, 2. E menos 10 com mais 2, sinal diferente, subtraia. 10 menos 2, 8. Deu o sinal daquele que tem mais, foi isso que nós combinamos. Matematicamente correto é o sinal do maior módulo ou valor absoluto, mas eu acho que fica mais simples. Quem é que tem mais, positivo ou negativo? Negativo, então o resultado é negativo. Quem tem mais, manda mais. Letra C. 2 somado. 2 mais 5, 7. E 7 menos 7, 0. E 2 mais 0, 2. Menos 5 somado com 2 com menos 4, menos 2. Menos 7 com menos 1, 6. Menos 5, o que acontece aqui? Permanece menos 2. E aqui que é menos, troca o de dentro, menos 6. Então, você vai ficar com sinal igual, soma tudo. 5 mais 2, 7. 7 com 6, 13. Se é tudo negativo, continua negativo. Menos 5 com mais 3, menos 2. Menos 5 com menos 9, menos 4. Mais 8 menos 1, 7. Menos 11. Agora, a gente elimina o parêntese. Menos 2, o oposto de menos 4, mais 4. Aqui é mais, continua o sinal do 7, quem é? Mais 7, com menos 11. Aí, você vai continuar. Menos 2 com mais 4, mais 2. E mais 2 com mais 7, mais 9. Eu vou pôr aqui, vou com calma. Mais 9 com menos 11, subtraio e dou o sinal do que tem mais. Então, já vai ser menos. E 11 menos 9, 2. Número 13. Determine o oposto do oposto de menos 4. Então, seria aqui, primeiro, ó, o oposto de menos 4, mais 4. E quem é o oposto do oposto? Se o oposto é mais 4, o oposto dele vai ser menos 4. O simétrico do módulo de 37. Primeira coisa que você tem que fazer é o módulo de 37, ó. Módulo de 37 é 37. Quem é o simétrico do módulo? É o simétrico de 37, que é menos 37. Na letra C, o módulo do oposto de menos 47. O módulo do oposto de menos 47. Quem é o oposto de menos 47? Seria 47. Eu quero o módulo dele, que vai ser 47. Correto? O menor número inteiro positivo. Quem é o menor número inteiro positivo lá na reta numérica? É o mais 1. O maior número inteiro negativo. Todo mundo pensa que o menos 1 é o menor. E não é. Ele é o maior. Porque no número negativo, quanto mais próximo do zero, maior ele é. Então, o maior número inteiro negativo é o menos 1. Era para você conceituar a simetria de rotação e de reflexão. Rotação, translação e reflexão.
Eu não vou disponibilizar tempo para isso, porque isso está na correção da aula de ontem, tá bom? Como o meu tempo aqui não é tão alto, então o que acontece? Revise a aula de ontem para revisão da 14. Escreva com palavras. Também não vou escrever, eu vou só falar. Isso aqui, como que eu leio? O oposto de menos 5. Aqui, o módulo de mais 89. Aqui embaixo, o oposto do módulo de mais 89. Então, de novo, o oposto do módulo de mais 89. E na letra D, eu coloquei assim para vocês. O que está sendo dito aqui? Eu quero o oposto do oposto de mais 5. Então, eu quero o oposto do oposto de mais 5. Correto? Então, tenham muita atenção, estudem bastante, desculpe as falhas aí do vídeo e da impressão, tá? Mas fiquem com Deus e até a próxima.